Olá, caminhantes, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Isabela Camargo, que é jornalista e autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites, e que depois, ironicamente, de escrever esse livro, ela passou, infelizmente, pela síndrome de burnout. Então a gente veio aqui falar sobre essa síndrome que tem sido, infelizmente, cada vez mais comum entre os brasileiros, né, Isabela? É isso mesmo, André. Obrigada pelo convite. Privilégio falar contigo e com toda a sua audiência. André, quando você fala ela que infelizmente teve o burnout, é evidente que um problema de saúde é sempre muito ruim, mas você sabe que depois dele eu entendi que um problema de saúde não é uma punição. O burnout ele não é um castigo. Não, ele é um aviso do seu corpo dizendo assim, olha, do jeito que está, não dá para continuar. Nesse ritmo você pode ter algo pior até do que o burnout. Né? Eu entrevistei tantas pessoas, André, que tiveram AVC, que tiveram infarto, e aí eu sempre pergunto para elas, você acha que antes disso você pode ter vivido um burnout? Ah, com certeza. Mas mesmo sentindo várias consequências do burnout, não pararam. Então, sim, infelizmente, o burnout me tirou do lugar em que eu trabalhava, mas me colocou em lugares que eu nunca poderia imaginar, ou seja, ampliou tanto o meu campo de atuação, e hoje eu poder trabalhar com a educação da saúde, então eu nem acho que o burnout trouxe coisas ruins para minha vida, trouxe muita coisa boa também. Isabela, e o que te levou a esse esgotamento, né? Quando que foi isso? O que te impulsionou a ultrapassar tanto os seus limites? Primeiro, eu tive o burnout com 37 anos. Então, em 2018, eu trabalhava na TV Globo, já vinha sentindo muitos sinais de esgotamento. Mas, como a gente tem muitas farmácias nas esquinas, é muito sedutor você buscar a solução para os seus problemas na farmácia. Né? Então, você está cansado, aí você busca uma vitamina, busca uma anfetamina, né, nos consultórios, né, com receita médica, inclusive. A sociedade te vende uma condição de ultraprodução, de superprodução. Eu vivi uma ilusão que muitos vivem de um modelo insustentável, em que você pode trabalhar sem parar, em que você pode abrir mão do seu descanso. Eu acreditei muito na meritocracia, ou seja, quanto mais eu fizer, mais eu entregar, mais valor eu terei, né? E todos nós trabalhamos consciente ou inconscientemente para marcarmos nossa identidade, ou seja, termos respeito onde nós estamos. Então, quando você me pergunta o que me levou a ter burnout, essas crenças de que quanto mais eu trabalhasse, melhor seria para a minha vida. Aí tiveram alguns elementos que aí não dependiam de mim. Então, o horário que eu trabalhava era muito ruim, fazia muito mal para o meu organismo, eu acordava meia-noite ou 1 ou 2 da manhã para trabalhar. Conheço pessoas que trabalham no turno da noite e que vão muito bem, obrigada. E conheço pessoas, na verdade, a maior parte delas adoecem. Quando você troca o dia pela noite, você sai na frente com mais de 80 problemas de saúde. Além do horário que eu trabalhava, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava para 3 jornais praticamente ao mesmo tempo. Depois você vai buscar, né, na ciência, a ciência explica que é impossível você cognitivamente fazer mais de uma coisa intelectual ao mesmo tempo. Então, foi um momento de estresse físico, pelo horário que eu trabalhava, e mais o estresse mental de fazer mais de um jornal ao mesmo tempo. Isso tudo foi, na verdade, uma escolha sua. Você estava com essas crenças na cabeça e você foi querendo cada vez mais trabalhar para poder se provar, para poder se conquistar o seu lugar ao sol. Nós vivemos numa sociedade em que você ouve o tempo todo que, na verdade, isso também tem uma raiz bem mais antiga, né, saindo aqui um pouquinho desse nosso século, em que só o trabalho dignifica o homem, que você deve vestir a camisa da empresa, que você tem que estar disponível 24/7. Quando eu ouço essa pergunta que você me faz, e eu ouço algumas pessoas dizendo, mas quem tem burnout porque é muito comprometido, é muito responsável. Uai, mas essa não é uma característica positiva? Você ser comprometido com o seu trabalho? Você ser responsável com aquilo que você assume? Então, eu aprendi na escola da minha vida que ser responsável e comprometido era uma característica positiva.
Eu aprendi na faculdade de jornalismo que tudo que me pedem eu preciso entregar com o mínimo de erros possível. E no menor tempo possível, né? Pronto, então assim, é muito cruel você dizer para uma pessoa que desenvolve o burnout que ela ficou doente porque ela é responsável demais. Poxa, mas então, pera lá, vamos organizar a bagunça. Então, nós vivemos numa sociedade em que quanto mais você trabalhar, parece que mais valor você tem. A gente glamoriza o estresse, a gente glamoriza uma agenda muito cheia. Quantas vezes, né, eu estava fazendo plantão de fim de semana, que é uma coisa que nem todas as profissões têm, e publicava foto assim, dizendo, olha, né, trabalhando até tarde, ou trabalhando de fim de semana. Isso para mim era natural naquele modelo. Hoje, quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu falo assim, cara... Vai com calma. E nesse compasso, nesse ritmo, quando você tem entre 20 e 30 anos, e 30 e poucos, o seu corpo está num metabolismo diferente e você pode fazer certas estripulias, né? O que eu chamo de estripulia? Dormir pouco e trabalhar muito. Só que conforme o tempo vai passando, o seu corpo ele vai exigindo mudança de comportamento. E se você não faz uma atualização de identidade, que é o que eu trago, né, hoje no movimento da produtividade sustentável, você vive uma grande ilusão de querer dar conta de uma agenda de hoje com as suas características do passado. Então, aos 37 anos, eu estava num horário que me adoecia, fazendo um trabalho que me adoecia, e ainda considerando que eu, aos 37 anos, podia fazer aquilo que eu fazia com 20, que era dormir 5 horas por noite, durante o dia, na verdade, porque eu trabalhava à noite, e raciocinar da mesma maneira. Percebe? Então, nós temos essa ilusão que ela vem de muito tempo, tá assim, na nossa memória celular, de que é o trabalho que dignifica o homem. E que se você e que descansar é bobagem, que dormir é perda de tempo, que tempo é dinheiro. Então, tudo isso te ajuda a viver num ritmo muito alucinado de trabalho. Sim, mas eu acho que tem uma coisa que o Byung-Chul Han fala muito em Sociedade do Cansaço, como que talvez no último século ou nas últimas décadas, né, o trabalho ele virou um valor moral, que é isso que você está falando, que o trabalho dignifica o homem, mas esse processo se acelerou porque a gente foi tendo um empurrãozinho da tecnologia que vende para a gente essa ilusão de que a gente pode trabalhar de forma cada vez mais eficiente. Então vai sobrar cada vez mais tempo, porque você consegue executar as tarefas de antes de maneira mais rápida, só que o que a gente vê na prática é que as pessoas vão colocando cada vez mais tarefas e vai sobrando cada vez menos tempo. Você sentia isso na sua relação com a tecnologia? Isso foi algo que, de alguma forma, acelerou o seu esgotamento? Essa é uma ótima pergunta. Se isso acelerou ou não, eu não sei, mas que está no primeiro capítulo do meu livro, isso está. Porque, na verdade, a evolução da comunicação e dos transportes, por causa da tecnologia, explica muito por que estamos como estamos. Então, é evidente que hoje a tecnologia nos permite uma conexão infinita. Até outro dia foi engraçado que eu liguei na contabilidade, né? Eu precisava falar com uma pessoa da empresa que faz a minha contabilidade, 5h43. Eu liguei lá, ninguém atendia. Aí eu falei com o dono, né, que era meu amigo, mandei um zap para ele e falei assim, escuta, o telefone mudou? Ele falou, não, por quê? Eu falei, não, porque eu chamei lá, ninguém atendeu. Ah, o expediente já acabou. Na hora, eu dei risada, igual você está rindo agora, eu falei assim, cara, que sensacional, 5h43, o expediente acabou. Aí outras pessoas que estarão nos ouvindo falam assim, mas isso é um absurdo. Então, a gente vem de um modelo em que existia, né, o momento família, o momento trabalho, e agora está tudo misturado. Então, essa fragmentação da nossa vida tem a ver com a fragmentação do tempo, que é tema do meu livro, que faz estarmos cada vez mais cansados, ponto. Então, 1 hora hoje, em 2021, é totalmente diferente de 1 hora dos anos 2000, de 1900, de 1800, porque quanto mais chance você tem de fazer mais coisas ao mesmo tempo, mais estresse, mais cansaço, mais força mental você está utilizando. Percebe? E aí, como a gente não se desconecta, então vamos lá, quem não trabalha numa empresa de contabilidade, né, como esse caso que eu mencionei, e que produz conteúdo, ou que está consumindo o tempo inteiro conteúdo, está pensando o tempo inteiro. Ou que está respondendo clientes, porque hoje em dia é isso, as pessoas não param de mandar mensagens, né? O cliente que te agradece por responder uma mensagem 2h não é a pessoa que vai te visitar no hospital. O cliente ou o chefe. Então, não é que você pega o tempo que te resta para recarregar a máquina,
Não, você fica o tempo inteiro buscando coisas para fazer. Faz sentido o que eu digo? Mas totalmente. Bom, primeiro, se você também acha que faz sentido esse nosso papo, você se inscreva nesse canal e ative as notificações, que você vai receber vídeos incríveis como esse com a Isabela. E não, eu acho que faz muito sentido, porque eu tenho estudado muito o neoliberalismo, né, e os efeitos na nossa saúde mental. E a gente, ao longo do tempo, a gente foi internalizando esse modo de pensar, esse modo de operação de uma empresa, em que a gente quer sempre maximizar a produção e a eficiência. Eu acho que nisso entra essa coisa de produzir cada vez mais em menos tempo, preencher o tempo todo, né? Com coisas, entre aspas, úteis, né? Então as pessoas estão sempre, não, vou escutar esse podcast porque vai me ajudar naquele papo, e eu vou usar esse tempinho aqui para fazer uma meditação para poder ajudar a minha produtividade. Então tem sempre uma expectativa de que isso vai melhorar o nosso desempenho. E para mim, no fundo disso tudo, tem sempre esse pensamento de que enquanto nós descansamos, eles estão passando na nossa frente. Tem sempre essa ideia de que estamos numa eterna competição, né? Em 1936, Charlie Chaplin já mostrou no filme Tempos Modernos a origem disso que você acabou de dizer, né? Quando a Revolução Industrial começa a amadurecer, em que a tecnologia começa a trazer mais força, mais velocidade nas esteiras, Chaplin já demonstra ali, né, uma crise nervosa por ter que fazer um movimento repetitivo. Ele estava tendo burnout, né? Não, olha, eu vou falar uma coisa. Quem já assistiu Tempos Modernos, assiste de novo. Quem não assistiu, por favor, é um filme essencial para você entender. Vou até colocar link aqui na descrição. Show, André. Então, assim, Tempos Modernos explica bastante para mostrar que nós não estamos falando de um problema novo. O burnout é um nome novo para um problema antigo. É igual bullying. Bullying é nome novo para um problema antigo. Na minha época, bullying era zoeira, perseguição, tal. Burnout, em 1869, 10 anos antes de Thomas Edison inventar a lâmpada como a gente conhece, um médico americano chamado George Miller lançou um livro chamado American Nervousness, que fala de uma sociedade completamente nervosa e fora de si, por conta da moderna civilização. Então, 10 anos antes da gente ter a lâmpada como a gente conhece hoje, já tinha pessoas tendo crises nervosas. Então não foi Chaplin que falou a primeira vez isso, não. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu cheguei em 1869 com a palavra neurastenia, que tem as mesmas características do burnout. Percebe? Então, hoje, o estilo de vida que nós estamos tendo contribui para termos mais crises como a que o Chaplin teve lá na esteira de produção. Só que a diferença é que hoje nós não estamos numa esteira de produção apertando o botão. Nós estamos sobrecarregando a nossa mente. E aí, enquanto o Chaplin parou lá na esteira, nós estamos parando aqui de raciocinar. Porque o burnout, ele é um baita de um freio que a vida te dá, né? Então eu gosto muito de dizer, o burnout não é o fim, é apenas um freio, e você tem, por uns momentos, André, muita dificuldade cognitiva. Sabe quando você faz muito exercício na academia e depois você não consegue levantar um cotonete? É a mesma coisa com o burnout, você usa tanto o seu cérebro, você está deixando ele tão sobrecarregado por longos períodos que depois chega um momento você não consegue compreender um texto, André. Isso é bem triste. Mas estou aqui, então, para dizer duas coisas. Você pode prevenir o burnout e, se você chegar no burnout, dá para se recuperar. Mas aí você vai ter que ter uma outra coisa, que a nossa sociedade quase não fala. Humildade. E reconhecer que, nesse ritmo, você não vai chegar no lugar que você acha que você vai chegar. Quando tempo é dinheiro? Quando tempo é dinheiro? Então, moral da história, eu posso vestir a camisa da minha empresa? Sim, desde que você também vista o seu pijama. Desde que você, então, saiba quando você vai se dedicar ao trabalho e quando você vai se dedicar a você. E acho que nisso é muito importante o que você fala muito no seu livro sobre o reconhecer, né? Quando você fala de humildade, para mim tem essa humildade primeira, que é reconhecer que, infelizmente ou felizmente, né, o tempo é fixo e nós temos limites. Acho que a gente, com a tecnologia, a gente passou a se enxergar como uma máquina, né? A máquina, ela não tem limites de esgotamento. O computador, ele pode funcionar 24 horas. Mais ou menos. Você também precisa fazer updates, upgrades no computador. Você também precisa colocar ele para carregar na tomada. Bem lembrado. Mas acho que é isso, sabe? A gente entender que o corpo é finito, que a vida é finita. É muito
É um pensamento quase assim de controle do homem sobre a natureza e a gente entender que não, que nós somos animais, que nós somos menores, nós estamos sujeitos às mesmas leis que qualquer outro animal está sujeito. E acho que nisso a gente tem que ter uma humildade, né? André, é reconhecer que nós temos limites, como você bem falou, é reconhecer que vivemos uma ilusão formada por personagens da ficção, como o Super-Homem e a Supermulher, a Mulher Maravilha e outros super-heróis, que são recortes. Como o Instagram. Como o Instagram. Então, é uma ilusão que nós vivemos trabalhar do jeito que estamos, alguns, né? Claro, que alguns estão trabalhando, sem dar o tempo de descanso, sem dar a pausa necessária para a recuperação do seu físico. Lembrando que a mente faz parte do corpo. Né, porque eu não sei em que parte da história, na verdade eu sei sim, mas eu não vou entrar aqui nessa brincadeira, que criaram um muro, né, entre o cérebro e o corpo. Então parece que você está falando de saúde mental e saúde física como se não estivesse no mesmo corpo. Uhum. E não. No passado, a força física foi mais exigida. Hoje é a força mental que está sendo mais exigida. O problema é que nós estamos usando a nossa força mental com muita bobagem, com muita distração, e aí vai faltar energia, vai faltar tempo, vai faltar saúde para as coisas que são realmente importantes. Então, o problema não é a internet, a tecnologia. O problema é esse dedinho nervoso, que é comandado por essa mente, que fica pulando de conteúdo em conteúdo, de página em página, sem fim. O Eduardo Gianetti, que é um sociólogo incrível, que também fala, né, estamos obesos de informação e famintos de sentido. Olha, que genial! Eu acho muito interessante que o Eugênio Butti, que é um professor da USP, ele fala muito sobre como que a gente, né, está sendo colonizado a nossa atenção. Então, na verdade, quando a gente está olhando para uma rede social, a gente acha que não que estamos nos divertindo, mas na verdade a gente está trabalhando e gerando valor para uma empresa. No meu livro, você vai ver lá o que o Fábio Coelho, o presidente do Google, diz sobre o futuro, então, de tudo isso. Porque eu pergunto para ele assim, Fábio, onde nós vamos parar? E ele diz o seguinte, presidente do Google, ele fala, olha, com a tecnologia eu vejo o mesmo movimento que aconteceu com os alimentos. Depois de uma época de escassez, teve abundância de alimentos, aí você tem obesidade, aí você tem pessoas fazendo movimentos contrários. E com a internet é a mesma coisa. Então, antes não tinha, quase, as pessoas não tinham acesso, hoje todo mundo tem acesso, tá, então não é porque eu tenho todo o Wi-Fi que eu vou ficar conectado o tempo inteiro. Autocontrole. E autocontrole só vem com autoconhecimento. Conhecimento é uma coisa, autoconhecimento é outra. Então, use o conhecimento para o seu autoconhecimento, senão também não vai adiantar nada. E quando você fala em autoconhecimento, uma coisa que me chama muito a atenção é assim, como entender, né, se cabe mais isso, né, dedicar tempo a isso, ou a mais uma reunião, ou a um encontro familiar, ou a um esporte, qualquer outra coisa. Como que a gente pode, de uma maneira prática, entender o que cabe na nossa vida? O que você diria para uma pessoa como dica prática, assim? Muitas pessoas, inclusive, quando tem burnout, me procuram, e aí, Isabela, o que eu faço? Faço uma yoga, faço isso, faço aquilo. Não faz nada. Nada. Para. Primeiro você vai ter que excluir coisas da sua agenda. Para você se incluir na agenda, André, para você se incluir na agenda, você precisa excluir coisas e pessoas dela. Isabela, mas eu vou excluir pessoas? Sim. Com a atualização de identidade, como eu falei agora há pouco, você precisa considerar quem é você hoje, suas características hoje, suas necessidades hoje, o que é negociável, o que é inegociável, quem são as pessoas que nutrem a sua vida, quem são as pessoas que inflamam a sua vida, assim como as notícias, assim como os alimentos que nós escolhemos para comer. Tudo isso é uma decisão nossa. Então, gratidão pelo passado, pelas aquelas pessoas, é igual os amigos da faculdade, os conhecidos da faculdade. Naquele momento foram amigos, depois se tornam colegas e depois só fizeram parte da sua vida. E ok. E eu vejo hoje, André, que nós perdemos muito tempo com pessoas que nós já sabemos que não tem mais nada a ver com o nosso estilo de vida, mas aí você mantém ainda uma comunicação aqui, outra ali. Quando você prioriza o seu tempo, você pode ser chamado de egoísta, tá? Mas só você sabe o que cabe na sua agenda. Dizer não para aquilo que você não quer é difícil. Você imagina dizer não para aquilo que você até quer, mas você não pode. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, a atualização de identidade. Quem é que hoje está compatível, está falando a mesma língua que você? Segundo, excluir. Então, realmente, né, ladrões de tempo, eu falo muito sobre isso no livro. E terceiro, dizer não, que é uma habilidade que a gente precisa aprender
não nos é ensinado na escola, mas você vai ter que desenvolver durante toda a sua vida. Eu, inclusive, treino os pequenos nãos e os grandes nãos. Como é que é isso? Os pequenos nãos dentro de casa, com pessoas de confiança, te dão mais segurança para os grandes nãos, que são aqueles que você vai ter que dizer no seu ambiente de trabalho, para você não se sobrecarregar. Então, para você encarar a insegurança do, nossa, mas se eu disser não para o meu chefe, ele pode me demitir? Cara, a gente está vivendo um desafio da adaptabilidade. E tem 15 milhões de desempregados? Tem, mas tem 400 mil vagas da área de TI que estão em aberto. Então, está faltando a gente não só se atualizar como pessoa, mas fazer uma atualização na sociedade. Mas será que aquilo que eu estudei ainda está valendo? Poxa, então eu preciso buscar uma nova habilidade? Sim, a gente precisa renovar nossas ideias frequentemente. Senão, você vai ficar preso no passado. Por isso que eu te falei, uma grande ilusão, origem de muitos problemas de saúde nos relacionamentos é viver uma agenda de hoje com as características, com as ideias do passado. O mundo mudou. O mundo mudou e queremos fazer as coisas como antes. Vai dar ruim. E acho que a gente tem uma visão muito negativa, né, sobre uma recusa, né? Então, quando eu já escutei, morei na Argentina durante 2 anos e era muito interessante, porque eu virava para os meus amigos e falava assim, você quer passear no parque comigo amanhã? Não, não quero. Por que não? Porque não quero. Não quero. Assim, qual é o problema da pessoa não querer? Ela tem que querer? E a gente, eu acho que a cultura brasileira, não sei se você sente, né? A gente tem uma cultura que é muito dessa coisa do ser bonzinho, o não aqui, ele tem um valor muito negativo e a gente tem que neutralizar esse valor, né? Porque é natural dizer não. Você comentou da Argentina, né? Os alemães, por exemplo, eles têm o hábito, né, de dizer não. Sem explicação. Sem argumento. Sabe por quê, André? Porque, de repente, o que eu argumentar para você que é importante para mim pode não ser para você, e aí começa aquele papo, nossa, mas aí você não vai fazer porque você precisa descansar. Moral da história. Isso vale também para convites familiares, tá, gente? Eu trago verdades bem inconvenientes. Então, dizer não já é difícil para coisas que você não quer. Eu quero ver você dizer não para coisas que você gostaria, mas você precisa descansar. Você precisa dormir. Você precisa recuperar a sua mente, né, de uma semana intensa. Ou, Isabela está pintando um cenário muito cor-de-rosa. Beleza, então equilíbrio dinâmico. Pegou pesado uma semana, pega leve na próxima. Teve que trabalhar num fim de semana, o próximo você vai ter que descansar. Não deixe para se cuidar nas férias. Que as férias podem não chegar, como as minhas não chegaram, percebe? Ou pior, virar aquelas férias que você cansa ainda mais do que você descansar, porque você enche também as suas férias de mil coisas para fazer. Eu fiz isso várias vezes, né? Fui fazer intercâmbio nas férias, mas aí que tá. Quando você é mais jovem, você até pode, né, ter essas experiências. O problema é quando você vai avançando no calendário, você quer continuar fazendo isso. Entende? Então, ouçam com muito carinho o que eu estou falando. É natural. Estamos falando sobre um processo natural que não é concedido a todos. Não é todo mundo que envelhece. Muitas vidas são interrompidas violentamente ainda na juventude. Então, pera lá, vamos compreender do que nós estamos falando? Estamos falando de mudanças que vão acontecendo no nosso corpo do bom dia ao boa noite. Então, sabendo que o dia vai ter 24 horas, eu quero ser uma pessoa presente no mundo, eu quero marcar a minha identidade, beleza. Sem saúde, você não vai a lugar nenhum. E para você manter a sua saúde, você vai ter que aprender a botar limites, vai ter que aprender a se posicionar, você vai ter que aprender a dizer não. Na infância, você ouve muitos nãos. Não faz isso, não faz aquilo, não põe a mão aqui, cuidado e tal. Aí você entende que o não é negativo. Que o não, ele sempre está te tirando de situações que poderiam ser interessantes. Aí você vai crescendo e você vai dizendo sim para tudo e para todos para fazer parte dos grupinhos. Quando você chega no ambiente de trabalho e você vai recebendo o pedido de trabalho, você vai dizendo sim, claro, você quer mostrar seu serviço, você quer mostrar seu valor. Só que vai chegando um momento, André, e o Ricardo Amorim fala isso no meu livro, quanto mais o tempo passa, mais responsabilidades você vai assumindo. Então, se você não começa a colocar limites no seu trabalho, você não vai dar conta, porque as suas responsabilidades estão aumentando cada vez mais, o tempo é o mesmo. Então, se você ainda tem medo de dizer um não pelo que vão pensar, eu prefiro pensar na sua saúde e te estimular a considerar o que antes do não. Então, eu vou dar um spoiler aqui, um conteúdo que eu levo para as empresas. Perguntas antes do sim, já que a tendência é dizer sim para tudo.
Quando eu posso dar resposta, mais alguém pode me ajudar? Ou aquilo que eu tenho que entregar, alguém vai me ajudar? Ou seja, negocie também antes de um sim. Não vá dizendo sim só por medo de dizer não. E se ao perceber que realmente não dá para dizer sim, obrigada, mas agora eu não consigo. Então, nós temos que ter consciência de dizer não e consciência de ouvir um não também. Isabela, aqui só para finalizar, acho que durante a pandemia eu passei por um processo semelhante ao seu. Eu me enfiei numa espiral de trabalho, né, e de cuidado da minha mãe também, que me levou a ter depressão, bruxismo e esgotamento. E eu não passei pelo burnout porque antes eu passei pelo luto da perda da minha mãe. E só no luto eu consegui enxergar, né, o quão sem sentido era esse excesso de trabalho, que às vezes eu não tinha tempo nem de cuidar de ir ao banheiro, nem de cuidar dela direito, né, de estar um tempo de qualidade, né? Então eu sei como é difícil fazer alguém perceber que está passando dos seus limites e que vai dar ruim, né? Porque eu, mesmo sendo consciente de tudo que eu estava fazendo, eu estava passando pelos meus limites. Eu acredito que você, né, como uma mulher inteligentíssima que é, você também sabia que você estava em algum lugar passando pelos seus limites, mas é muito difícil a gente sair dessa espiral, né? É muito difícil a gente conseguir ter esse impulso para pensar, né? Então, o que a Isa de hoje diria com toda sinceridade para a Isa, né, antes do burnout, que poderia ajudar ela a mudar de rumo? Excelente pergunta. Eu poderia dizer várias coisas. Uma delas é cuidado com a ilusão, né, que você está vivendo. De novo, essa ilusão de que nunca nada vai te acontecer. Eu diria para ela que é preciso desacelerar para continuar acelerando. Ou seja, se você não souber respeitar as necessidades de pausa e de descanso do seu corpo, pode ser que você não chegue onde você quer chegar. Então, o que eu diria para quem está nos ouvindo e o que eu diria para aquela Isabela? Não negligencie os sinais do seu corpo. São mensagens que o seu corpo está querendo transmitir para dizer que nesse ritmo não dá. Você precisa parar no posto para abastecer para continuar a viagem. Não quer parar? Tudo bem, é uma escolha sua. Só que se parar no meio do caminho, vai ter que esperar o guincho, vai correr risco de ser assaltado, um monte de coisa. Percebe? Só os limites, André, garantem a nossa liberdade. Em nome de quê que a gente está acelerando tanto, né? Exato. Quem é que está se beneficiando com esse nosso aceleramento? Somos nós mesmos, Isso. Né? No fundo, são empresas que estão ganhando cada vez mais dinheiro. Você está recebendo um salário, sim, ótimo, é maravilhoso ter um trabalho, mas a gente tem que pensar que a gente está trocando a nossa saúde por dinheiro e que, na verdade, a gente está gerando muito mais dinheiro para uma empresa do que para a gente, né? Essa André, troca você leu meu livro, vai. Você leu meu livro. Porque esse é o capítulo 2, né? Quanto custa a sua hora? O que você está trocando pelo seu salário? Né? Qual é o custo da sua hora e qual é o valor da sua hora? E muitos de nós estamos vivendo um custo muito maior do que o valor. Só que aí eu trago agora uma outra fala aqui para botar mais lenha na fogueira. O sistema é como é, André. A gente tem que parar de dizer, é porque é o sistema, porque é. Bom ou ruim, ele é do jeito que é. Se ele vai mudar, se nós viveremos, inclusive, né, eu e você, quem está nos ouvindo, um ambiente de liderança horizontal, eu não sei. Mas cada um é responsável pela sua saúde, cada um é responsável pelo seu autocuidado. Então, não atribua à empresa que você está trabalhando a sua saúde e a sua felicidade. Então, autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Você pode estar na melhor empresa do mundo e mesmo assim adoecer. Eu converso com várias empresas que oferecem vários benefícios para os funcionários e que não usam os benefícios. Sim. Porque é uma decisão de cada um. Eu nem digo que é uma pressão da empresa, viu? Eu acho que isso que é a coisa mais difícil desse papo que a gente está tendo, é que às vezes a pressão é interna. E nisso eu acho que a sua dica sobre autoconhecimento é muito valiosa, porque é isso, você não tem como a gente jogar a responsabilidade para o outro, né? É autorresponsabilidade. Você pode, aliás, muitos de nós jogamos, né, a responsabilidade para a empresa, para o RH, eu até brinco, gente, RH não é clínica, tá? São profissionais que também estão ali executando uma outra tarefa na empresa que você trabalha. Então, que também estão esgotados. É responsabilidade de cada um. Então, como é que a gente pode equacionar, já que o sistema é como é, e não me ensinaram a cuidar de mim? Por isso que uma pausa voluntária é necessária,
ao invés de uma pausa involuntária. Muitas pessoas vão fazer um exercício de autoanálise, autorreflexão, autoconhecimento quando adoecem. E aí eu estou aqui para provocar você dizendo assim, você quer começar a pensar na sua vida com saúde ou sem saúde? Decisão é sua, é uma escolha. Então você precisa se dar um tempo. Ai, mas eu não posso parar de trabalhar. Ninguém está falando para você parar de trabalhar. Só que, olha, já há estudos científicos comprovando que você pode ir ao banheiro sem o telefone, tá? Que você consegue, tá? Fazer número 1 e número 2 sem o telefone. Eu preciso usar de muita brincadeira nisso, André, porque são nos pequenos momentos que nos devolviam um pouco de intervalo para a criatividade, para você pensar realmente em como você está, se você está se sentindo. E nós estamos utilizando todos esses micromomentos com conteúdo, com o telefone. Então, antes, um deslocamento no elevador, em que você respirava, nossa, estou me sentindo cansada. Hoje, você entra no elevador e você, mesmo cansado, você está lá, buscando um conteúdo, buscando alguma coisa que nem você sabe por quê. Achei tão sintomático isso que você falou, porque quando você fala em autoconhecimento, parece que a gente tem que ir para o alto de uma montanha, meditar e tal. E autoconhecimento, às vezes, pode ser esses pequenos momentos que você está falando, que assim, ao invés de você depositar a atenção em outro lugar, depositar a atenção em si. E às vezes é 1 minuto. Autoconhecimento também é esse momento de atenção que você fala assim, nossa, hoje eu tô tão esquecido, né? Hoje eu tô tão acelerado, tô ansioso, nossa, hoje eu tô tão calmo, né? É só você depositar a atenção em si mesmo e não desviar ela para algum outro lugar, para uma outra pessoa. No dia a dia, na prática, o que eu trago? Micropausas de 30 segundos entre um assunto e outro. Por exemplo, eu vou acabar a gravação com você e tem uma pessoa me esperando. 30 segundos entre você e a outra pessoa já dá um respiro para o meu cérebro. Então, entre um conteúdo e outro, fecha o olhinho, põe o pé no chão e respira. Eu gravei um TED sobre isso, André. Se alguém quiser, tem um TEDx que fala sobre as pausas. Vou colocar aqui na descrição. Tem um outro sobre produtividade sustentável, mas esse da micropausa, até o Nizam Guanais, quando eu entrevistei ele deu risada sobre essa micropausa. Eu falei, olha, são 30 segundos de férias. Aí ele deu risada e depois ele começou a fazer, ele falou assim, olha, eu não sabia que isso ia realmente mudar o meu dia. E muda. Mas aí não vai adiantar só eu falar, é só experimentando. Então essa micropausa, são 30 segundos no dia, né? Se você puder fazer uma vez, você vai sentir benefício, aí faz 2, faz 3, e você vai sentindo benefício. Então respirar é autocuidado, dormir é autocuidado, higiene pessoal é autocuidado. Percebe? Coisas que nós vamos abrindo mão por essa ilusão de que isso é desnecessário. Isabela, quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo por ter essa voz, por falar, por trazer tanto conhecimento, por ter feito esse livro maravilhoso, de ter entrevistado tanta gente. Sou muito feliz de te ter aqui no canal e vou deixar você para que não ocupar todo o seu tempo e você tenha os seus 30 segundos. Obrigada, André. Fico muito feliz desse nosso encontro. Espero que essa mensagem chegue cada vez para mais pessoas. Você que está nos ouvindo, se fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem. Né, o que eu estou falando serve para todo mundo. Então, sem restrições, sem resistência. André, foi um privilégio te conhecer, conte comigo, tá? Vamos juntos. Obrigado, Isabela. Beijo.